nós vamos falar sobre um outro aspecto. O que eu tenho observado, tá, muito, nessa questão, nós ficamos praticamente, para você entender, 5 meses parados, praticamente. A economia parou, só estava funcionando mercado, açougue, farmácia, as outras atividades, né, parou, encerrou. As pessoas começaram a ficar dentro de casa, se preservando, com medo de sair, né? Não estavam trabalhando, lojas fechadas, muitas vendendo pela rede social. A economia patinou, correto? Estou errada? Não. Isso tudo dentro de praticamente 5 meses. De repente, as coisas começaram a funcionar gradativamente. Aqui eu falo dentro da nossa cidade, falo de Juiz de Fora especificamente, porque você é candidato vereador aqui no nosso município. Então, vamos focar na cidade de Juiz de Fora, tá? E de repente, Gilmar, eu me deparo dentro de um mercado com uma alta exorbitante. Alta do arroz, o leite, a carne, a cesta básica vai lá em cima, sobe. Ninguém tem renda, dinheiro, está todo mundo com um auxílio emergencial do governo. Poucos são que continuam a se manter com o trabalho, porque os maiores, né, as empresas maiores continuaram, né, tem uma estrutura maior, mas os pequenos fechou porta. Muito comércio em Juiz de Fora fechou. Muito pai de família, Gilmar, perdeu o emprego e hoje está com um salário mínimo. Se tiver um salário mínimo, às vezes está só com auxílio emergencial. Me fala, por favor, esclarece para a população. Fala um pouco dessa alta. O que aconteceu? O que está acontecendo? Por que dessa alta repentina que você foi no mercado? É inflação? O que é isso? Então, é muito importante, né, o Josi, você está mencionando sobre essa questão. Essas altas que nós estamos vivenciando agora, né, nesses últimos momentos, agora principalmente agora depois dessa questão toda que veio da Covid, né, 19. Pois bem, o que acontece? Hoje, o que nós, realmente a nossa preocupação, que é exatamente o que a Júlia está mencionando aí sobre essa questão que veio acontecer, né, Júlia? O que acontece hoje? Isso é questão nacional. O primeiro fato importante é o que a gente realmente, o nosso entrave que está acontecendo, de não deixar, de estar acontecendo, né, desses aumentos e tudo mais, chama-se exatamente essa palavra, a questão. E o que nós precisamos de fazer urgentemente, todos os governantes realmente têm que estar preocupados, é sobre a questão da reforma tributária. Você pode falar um pouquinho? Porque muitas das pessoas às vezes não entendem. Entendeu? Dá uma esclarecida, Gilmar. Claro. Fala um pouco, no geral, no que vai ser feito, qual que é a visão que o seu partido tem, o que isso vai ajudar, entendeu? O que poderia ajudar, né? Porque muitas pessoas não entendem o que é a reforma tributária, em que isso onera, em que isso atrapalha a economia, né? Então você, né, pode esclarecer isso para nós? Para mim também, né? Claro. Porque nós vivemos, né? A gente sempre está em constante aprendizado, né? Com certeza. Né? Então, o que acontece? Na realidade, sobre essa questão da reforma tributária, e isso está assolando muito a vida dos nossos cidadãos como brasileiros, o que realmente é a nossa preocupação hoje que acontece? Porque, vejamos, o que acontece? Hoje, a taxa Selic, ela está baixando cada vez mais. A tendência é quase chegar a zero. E isso realmente é um trabalho que realmente tem que ser feito da equipe econômica, que é muito importante para poder visar. Quanto mais chegar essa taxa a zero, cada vez vai ser melhor, porque a economia gira, né? O nosso país evolui,
cresce economicamente, gera emprego e gera renda. Mas o que acontece? A taxa hoje ela é baixa. Salvo me engano, está hoje 1,5 ou 1,25, uma coisa assim, gerando em torno disso. Inflação, pouco temos hoje, praticamente zero, a inflação está baixíssima. Então, o que acontece? Antigamente, quando a inflação era um boom, eu lembro disso, quando era tempos atrás, né? Sim. Na minha juventude eu presenciei isso, porque o que acontece? Muitas pessoas viviam de poupança, às vezes nem trabalhavam, porque devia, né? Vivia de renda, né? Mas o que acontecia? Você tinha que ir no mercado correndo para poder o quê? Fazer estoque de mercadoria. É verdade, e creio que muita gente sabe disso, né? Lembra disso. Porque você comprava um produto hoje, amanhã já estava no outro valor. É verdade. Né? Então, quer dizer, você tinha que fazer um estoque, um mini mercado dentro da sua casa para poder não gerar, né, essa discrepância desse aumento do mais. Mas só que hoje nós não temos inflação. E por que aumenta? Então, aí o que acontece? Aí é o que a gente está falando, é sobre essa questão da reforma tributária. Porque o que acontece? Hoje, no nosso país, o que é gerado muito, e que aí é que está o fato importante, e a questão maior, é sobre a questão dos tributos. A carga tributária hoje no Brasil, ela é muito pesada. E isso, ela não afeta, não é só a questão da cesta básica. Porque a cesta básica ela é importante porque ela é na mesa da maioria dos brasileiros. Que às vezes a maioria ganha um salário mínimo. Só que o que acontece? O pessoal não está conseguindo, às vezes, muitas das vezes não conseguindo comprar uma cesta básica. Por quê? Por causa da questão que dos tributos. Porque cada dia agora que você está vendo é como se tivesse a inflação voltando. Porque nós não estamos conseguindo, a maioria da população que é assalariada, ela não consegue acompanhar. Então, o que acontece? Como os tributos são muitos, os encargos são muito grandes nos produtos, principalmente da questão da cesta básica, que, no meu ponto de vista, poderia ser bem menos onerosa, que hoje ela é muito cara, principalmente os itens básicos da cesta básica, que também está subindo, está voltando a subir de novo. Então, aí o que acontece? Então, os impostos são muito grandes. A gente não fala só com os impostos dos produtos, das mercadorias que nós consumimos, mas às vezes até mesmo a questão do trabalho também. Você da diz renda. A folha de pagamento de uma empresa também afeta? Sim, claro. Então é por isso que muitos dos empresários estão reduzindo os funcionários para poder aguentar e manter ainda agora os empregos? Sim, então, porque o que acontece? Porque a carga, os impostos são muito altos. E às vezes acaba enfrentando o quê? O próprio empresário não quer contratar. Por quê? Porque a carga é muito alta, ela é muito pesada, e não tem condição. E aí, como o empresário vai querer contratar uma pessoa, se a carga tributária é muito alta? Sim. Né? Para poder contratar. Então, é um ponto a gente poder refletir para o quê? Para poder gerar mais emprego e renda, para diminuir. E a questão da mercadoria é a mesma coisa, porque nós vemos aí a tributação, ela é grande para todos os tipos de mercadorias. Você vê, o valor que você paga, dando como um exemplo, né? Por exemplo, 1 litro de gasolina que você paga no nosso país, vizinho como aqui a Venezuela. A carga tributária lá baixa e você paga centavos no preço da gasolina. Aqui no Brasil, dependendo de alguns estados, você vai pagar R$6 um litro de gasolina. Por quê? O tributo, a taxação ela é muito alta. Isso eu só estou citando exemplo, como a questão da gasolina, mas aí a gente pode estar citando exemplo que agora está começando a afetar o que é dentro da casa, do consumo da população, que a pessoa precisa. O alimento. Que é o essencial, que é o básico. Até mesmo para ela ter saúde e poder trabalhar. Para poder ter saúde e poder trabalhar. Então, o que acontece? Então, só que hoje você está indo no mercado e você já está vendo que os produtos só estão o quê? Subindo. Só que a população ela já não está aguentando mais. Porque agora, muitas vezes, você falou, por causa da questão da pandemia, da Covid, o pessoal perdeu o emprego. Sim. Né? Então, não perdeu o emprego e tudo mais, aí como é que fica? Só que é igual a gente fala, ô Josi, isso é a minha visão como cidadão. Sim. Fala, não é que, pelo amor de Deus, gente, eu não sou contra a nenhum auxílio. Entendo. Temos que ter para poder atender a população,
claro e tudo mais. É essencial, o trabalho é sempre meio bem-vindo, tem que ter um auxílio, porque a gente não consegue manter todo mundo. Mas se, aí é o que eu penso, se nós tivéssemos um planejamento estratégico, nós tivéssemos uma política legal, bacana, para todos nós comuns, né, vivenciarmos, nós não precisaríamos dessa questão desses auxílios, que é Bolsa Família, Bolsa Gás, entendeu? Auxílio emergencial, Bolsa disso, Bolsa daquilo, quer dizer, né? Auxílio pesca, essas coisas e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque realmente, eu falo isso como realmente cidadão, e que eu acho que deveria ter como um planejamento no nosso país. Se nós realmente estivéssemos preocupados em empregar a população e tudo mais, é aquela velha frase que eu falo, a gente tem que ensinar a pessoa a pescar e não dar o peixe. Sim. Né? Porque se realmente você fizer um trabalho disso, você o quê? Vai estar preocupada em geração de emprego, de renda. Esse é que realmente é o trabalho realmente do político, que a gente está realmente preocupado. É a geração do trabalho, emprego e renda. Porque se nós realmente fizéssemos isso, a gente não precisaria estar focando nessa questão. Então, entendeu? Dessa questão desses auxílios. Sim. Porque se a gente realmente preocupar em desonerar a folha de pagamento, diminuir a carga tributária, entendeu? Fazer essa reforma tributária que é tão essencial no nosso país, aí a economia vai deslanchar, a gente vai ter uma geração de emprego, trabalho e renda, e o país vai realmente começar a se moldar e entrar nos trilhos novamente, porque hoje nós estamos, a gente está desgovernado, nosso país realmente está desgovernado, porque nós temos que voltar à nossa política exatamente para poder atender essa população que precisa do emprego, do trabalho, da renda, para o quê? Que as pessoas possam estar